De volta com o Jornal da TV Câmara. E mais um vereador agora concede a entrevista à repórter Marjorie Caturani falando sobre as expectativas frente à legislatura que inicia agora, em 2013. Acompanhe a partir de agora, então, essa entrevista especial. A nova cara da política joinvilense. Esse é o pensamento do vereador Maicon César, do PR, que assume o poder legislativo agora em 2013. Idosos, crianças e o turismo estão entre as suas prioridades. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de ser um dos 19 vereadores, um dos 19 pedaços dessa cidade tão querida e tão amada que é a nossa Joinville. Agradecer a minha família, aos meus amigos que acreditaram e lutaram para que isso aconteça. Uma campanha de vereador não é uma campanha fácil, é uma campanha difícil, é uma campanha que a gente encontra muitos obstáculos e, pior ainda, a gente disputa a eleição com amigos. Então, a gente veio nessa campanha, foi uma renovação na Câmara de Vereadores. Eu, vereador Maicon César, falo com muito orgulho que sou a verdadeira renovação da Câmara de Vereadores, tanto em idade, com 28 anos, o vereador mais novo eleito nessa legislatura, e a cara política nova da cidade, a cara da política que quer muito fazer algo por Joinville, quer muito fazer com que esses votos, essa oportunidade de ser vereador, ela faz com que as pessoas se orgulhem da classe política, que está muito desacreditada. Eu acho que a gente vem mostrando o mercado de trabalho, não só na vida política, ela vem mudando. As grandes figuras que deixaram um legado, que fizeram muito por essa cidade, por esse país, eles estão deixando. E a renovação, a juventude, as novas caras, as novas lideranças estão começando a tomar conta. Isso é natural. Então, mais ainda, o melhor é que eles estão mostrando que tem capacidade e estão transformando esse país. E não vai ser diferente a gente como vereador. Eu quero mostrar que a gente tem capacidade, eu quero mostrar que a juventude ela consegue trazer, fazer algo muito mais do que o esperado para essa cidade e, no nosso caso, diretamente para a política de Joinville. Bom, a minha história começa lá no final dos Pinheiros, com 4 anos de idade. Acompanhando a minha mãe, Cidinha, para cima e para baixo, e ela foi uma líder comunitária muito atuante no bairro, como presidente de associação, de grupo de mães, líder comunitário. E via aquela luta, aquela reivindicação e a dificuldade para conquistar as coisas. Eu sou lá do tempo que os Pinheiros, Joinville, faltava muita água, né? Que hoje a gente, por mais que tenha dificuldade, a gente não pode reclamar tanto. Então, assim, a gente veio caminhando, veio aprendendo e veio vendo as dificuldades. Uma certa idade da minha vida, a gente começou a expandir esses projetos, criar grupos de capoeira, de dança, de teatro, em todos os cantos da cidade. E começamos a conhecer a verdadeira dificuldade da cidade e a carência das pessoas. Então a gente veio caminhando, aprendendo e conhecendo, se apaixonando por esse mundo político, e a única forma da cidade ser melhor, das pessoas serem ajudadas, é sim dentro da política. A política, ela pode ajudar. Tudo é o leite, é o preço do leite, o preço da gasolina, o preço do café, do pão, passa pela política. Então, as decisões acontecem aqui. Então, por isso a gente veio numa campanha, como eu disse no início, uma campanha difícil, uma campanha de vereador da maior cidade do estado, e mais difícil ainda, são só 19 vereadores, se fosse 25 teria um pouquinho mais de facilidade. Então, a gente veio nessa campanha para ajudar a comunidade de Joinville, ajudar essa cidade que tanto precisa. Nós todos temos uma dívida social com as pessoas da melhor idade.
Joinville é essa cidade maravilhosa, com alguns problemas, é claro, mas é uma cidade de trabalhadores, de pessoas dignas, pessoas que querem o bem dessa cidade. A gente não deve só à classe política ou só à classe empresarial, mas sim aos trabalhadores, às pessoas que hoje estão aposentadas e fizeram muito por Joinville. E vou dar um exemplo de Palhoça. Palhoça é lá, uma cidade de 40 mil pessoas, tem um centro de convivência da melhor idade. E esse centro de convivência da melhor idade não é um galpão de 4 paredes. É uma estrutura com piscina, com psicólogo, psiquiatra, geriatra, tudo que tu imagina, a faculdade da melhor idade. Então assim, lá custa R$1 por habitante para manter esse centro de convivência. Joinville teria que ter 5 centros de convivência, um na zona sul, norte, leste, oeste e um central ainda para poder contemplar. Hoje, os grupos de terceira idade, tem 71 grupos que a gente conhece em Joinville, eles ficam num quadradinho, numa caixinha de 4 paredes, sem ar-condicionado, sem estrutura, e elas vão lá para fazer seu tricôzinho, para fofocar, para rir um pouquinho, e elas merecem isso, e mais, elas merecem essa estrutura que existe em outras cidades, uma estrutura grande. Imagina, se Palhoça custa R$1 por habitante, Joinville custando R$1 por habitante, tu mantém 5 centros de convivência. E eu sei que isso não é algo que o legislativo, o vereador pode fazer, mas esse não é um projeto de lei meu, mas é uma luta de trabalho. É uma luta que é para a gente buscar mais qualidade de vida, mais dignidade para essas pessoas que tanto merecem, que são as pessoas da melhor idade de Joinville. Hoje nós estamos perdendo as nossas crianças para a marginalidade, para as drogas, para a criminalidade. A gente perde ela a cada dia que passa. Isso a gente comprovou nos nossos projetos sociais. Não adianta tu estar investindo em penitenciária, estar investindo em clínica de reabilitação. Para a gente sair dessa e perder essas crianças, dessa situação que encontra, não só Joinville, o Brasil em si, a gente precisa investir no contraturno das crianças. Que ela está fazendo uma aula de futebol, que ela está fazendo uma aula de capoeira, uma aula de dança. Não é para ele ser um atleta, ser um Neymar da vida, ou ser um bailarino de renome. É claro que isso é consequência, mas sim para ocupar a cabeça dele. É comprovado que trabalho em grupo, que quando existe esse espírito de esportividade, a criança hoje, que é o homem, o cidadão de amanhã, ele vai ter mais dignidade, ele vai ser uma pessoa mais séria, uma pessoa mais coerente, uma pessoa que pensa mais no ser humano. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa, volto a dizer, investir nossos governantes, os nossos líderes maiores, eles, claro, têm que investir em penitenciária, tem que ter a clínica de reabilitação, mas só que ele tem que investir mais na criança. A gente recuperar ela agora é uma economia no futuro, e é isso que a gente quer. É claro que isso a gente depende do executivo, depende do prefeito, depende do governo do estado, mas eu como vereador vou ter esse compromisso, tenho esse compromisso com a criança de Joinville. Às vezes o político diz assim, não, eu não vou mexer com a criança porque a criança não vota. E isso, primeiro que a criança não vota, mas a família dele vota. Mas não é pelo voto, é a recuperação, é a economia de recursos, toda a sociedade ganha. Eu fui o único vereador dos novos eleitos que me manifestei sobre a lote. Eu Joinville, e isso veio da Constituição, depois o Estatuto da Cidade e o plano diretor aderiu, que para a lote ser votada, primeiro tem que ter a conferência da cidade, segundo, o Conselho da Cidade ser eleito, para depois ele submeter ao projeto ao Conselho da Cidade e depois ir para a Câmara de Vereadores ser votado. Eu sou a favor da aprovação da lote. A lote, a lei de ordenamento, ela vai engrandecer a nossa cidade vai crescer mais e mais. Mas a gente tem como legislativo, como vereador, nós temos que respeitar
Se o plano diretor aderiu, ela não pode ser votada enquanto a conferência da cidade, enquanto o conselho da cidade não acontecer. Que hoje existe uma ação judicial, uma ação popular em segunda instância, que ele proibiu acontecer a eleição, a conferência e na sequência o conselho da cidade. Então a gente precisa acelerar o processo, entrar em um acordo com o Ministério Público e exigir a celeridade do processo. Daí sim a gente, depois de encaminhado essa sequência, a gente votar a lote que Joinville tanto precisa. Senão, nós, vereadores dessa nova legislatura 2013, nós não vamos herdar a lei de ordenamento nem a cidade. Nós vamos herdar uma pendência jurídica. Isso vai ser um problema para nós, um problema da cidade. Outras cidades, um exemplo em Itajaí, demorou 3 anos com essa pendência jurídica. Então a gente tem que cobrar. O legislativo tem que fazer o seu papel, cobrar o executivo cobrar o judiciário para ter a celeridade e entrar no acordo. O Ministério Público, eu acho que é um órgão importante que entende a importância da cidade, mas lá se entendeu que não teve legalidade na eleição do conselho, os conselheiros da cidade. Então a gente precisa sim acelerar a votação da lote, mas conforme prevê a lei. Essa é a minha posição. Bom, Joinville, eu sempre falei muito na minha campanha, que não existe, para me citar uma cidade no Brasil, que a 1 hora tu tá numa grande metrópole que é Curitiba, a 20 minutos tu tá na Serra Dona Francisca, a 15 minutos tu tá na área rural, Estrada Bonita, várias áreas rurais que a gente tem, a 40 minutos tu tá na praia, Barra Velha ou São Francisco do Sul, enquanto Rio de Janeiro, por exemplo, demora 2 a 4 horas para ir para a praia. Então, assim, a gente tem uma localização geográfica muito estratégica. E, infelizmente, Joinville, ela não pensa, assim, não se trabalhou. Tem vários setores turísticos que acontecem, vários eventos que acontecem na cidade, mas se trabalhou pouco. Uma das nossas propostas foi que Piraberaba hoje ela tem uma grande localização por estar perto da BR-101 e por ser uma bela cidade dentro de Joinville. Piraberaba não é uma cidade, mas ela tem que ser respeitada, que ela tem uma estrutura de uma pequena cidade. Então a gente tem que respeitar, e eu acho que hoje Piraberaba poderia receber um mercado municipal, um mercado do produtor, um mercado que tivesse uma estrutura para os comerciantes, os produtores de Piraberaba, não tem que estar trazendo caminhãozinho para o centro da cidade, né, para os bairros da cidade, para estar vendendo seu produto, e sim centralizar ali para trazer os moradores de Joinville e os turistas que passam pela BR-101, tá lá. E a gente precisa investir mais em vários eventos, investir mais em trazer feiras para Joinville. Eu sei que foi feito muito e os empresários de Joinville são muito competentes para isso, mas precisa ter um pouquinho de olhos do governo do estado, um pouquinho de olhos do município para essa área, que daí sim, hoje é comprovado, as cidades mais felizes do mundo são as cidades que mexem com turismo. E por quê? Traz renda para a cidade. Em vez do morador de Joinville gastar seu dinheiro em Balneário Camboriú, no Rio de Janeiro, ele tem que gastar o dinheiro aqui. Daí o dinheiro fica na cidade e a renda é maior e bem distribuída. Essas, então, foram as informações de hoje do Jornal da TV Câmara. Ficamos por aqui e até nosso próximo encontro, sempre com as notícias do Legislativo Joinvilense. Não perca! Por dentro das ações da Câmara de Vereadores Joinville na hora em que acontecem. No twitter.com/Câmara Joinville, você acompanha as principais notícias da Casa de Leis Municipal. Participe, dê sua opinião sobre os temas em debate. Você também pode assistir às sessões e reuniões das comissões técnicas ao vivo, através do site oficial do Legislativo. Câmara Atuante, Comunidade Participativa. A
Câmara de Vereadores Joinville é a única casa de leis de Santa Catarina com o ISO 9001. Isso garante mais qualidade e agilidade no atendimento ao cidadão joinvilense. A ISO 9001 estabelece um modelo de gestão para verificar a satisfação do cliente, tanto dos servidores como dos munícipes. Por isso, é compromisso da Câmara de Vereadores de Joinville primar pela qualidade de seus serviços, em um trabalho construído com ética e transparência. Registrar sua opinião, sugestão e reclamação. Este é o papel da ouvidoria da Câmara de Vereadores de Joinville. A Câmara entende que a participação de cada cidadão no que diz respeito às ações do Legislativo é extremamente importante. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Ligue no 0800 709 3311. A ligação é gratuita. A Câmara está sempre com um espaço aberto para ouvir a comunidade. No momento da tribuna livre, durante as sessões, entidades apresentam seus programas e projetos. Áreas como saúde, educação, segurança, assistência social e infraestrutura são temas sempre focados. Você pode e deve utilizar este espaço, que é uma conquista e um direito da comunidade. Exerça sua cidadania, participe das sessões e das comissões técnicas da Câmara.